Olha só, prepara o teu coração. Nosso amado Roronoa-Zoro, caçador de piratas, rei do inferno, futuro melhor espadachim do mundo, especialista do Santorio e o maior busto da tripulação, é na verdade um clone criado por Dr. Vegapunk, uma réplica do lendário samurai Ryuma. Pelo menos é isso que essa teoria insana que a gente vai ver hoje busca provar. E eu sei, tá? Eu também não gostei tanto da ideia, acho que pode ser bem bizarro, uma verdadeira loucura, mas você vai ver que algumas evidências cabulosas apontam para essa ideia ser real. Dessa vez, eu espero que essa teoria não te convença, mas pode ser que aconteça. Ela é simplesmente uma das especulações mais malucas que eu já vi, com os meus mais de 8 anos produzindo conteúdo de One Piece, e o próprio autor dessa teoria, o Mirai_no_Bideiro, diz que ela é uma teoria chapéu de alumínio, ou seja, uma teoria fumada, loucura, mas que na real tem seus pontos ali e acaba sendo bem interessante. Que visa revelar a verdadeira motivação para o sonho do Zoro, como ele foi parar na Vila Shimotsuki e até seu verdadeiro nome. E conversando com meu amigo Marco The One Piece Theory sobre ela, a gente teorizou ainda mais a fundo e a última parte desse vídeo vai ser insana, trazendo um paradigma completamente diferente para o personagem Roronoa-Zoro. Então se você tá com medo desse vídeo, tá, e preparado para ter sua mente explodida ou até mesmo derretida ali, talvez seja o melhor termo, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, e é isso. Eu sou o Lip e vem comigo, simbora, que a gente vai se divertir. A falha de Vegapunk. Recentemente aprendemos que Vegapunk é um perfeccionista. Ele criou uma réplica praticamente perfeita da fruta do Kaido que o Momonosuke comeu e foi capaz de usar para se tornar um dragão poderoso e de proporções equivalentes ao próprio Yonkou. Mas o Vegapunk tratou a fruta como um fracasso por uma simples razão. A fruta transforma seu usuário em um dragão rosa e não em azul. De maneira semelhante, vemos durante o arco de Wano que o Zoro se parece muito com os membros do clã Shimotsuki, especificamente com o lendário espadachim Ryuma e o daimyo da província de Ringo, Ushimaru. Agora, né, aqui tá o Ryuma original e a gente pode ver que o maluco é simplesmente a imagem e semelhança do Zorão. Mas você nota a única diferença? O Zoro tem um cabelo verde marimo muito incomum, fora isso, eles são idênticos. E não é de se duvidar que Vegapunk poderia fazer um clone do Ryuma e depois simplesmente rejeitá-lo como um fracasso, porque a cor do seu cabelo estava diferente da original. Tal como o único defeito da fruta do Momo foi conferir a ele ali, né, uma cor diferente do dragão do Kaido. Afinal, a fruta é do dragão azul, né? Se o dragão tá rosa, tem alguma coisa errada, ou não. Conexões com o clã Shimotsuki. Agora, voltando ao ponto sobre essa família, houveram várias vezes em que Oda continuou insinuando e provocando alguma conexão entre o clã Shimotsuki e Roronoa-Zoro. Inicialmente, parece que essa conexão ia parar com o fato do avô da Kuina, Shimotsuki Kozaburo, um ferreiro de Wano, ter fundado a vila Shimotsuki, a cidade natal de Zoro. No entanto, não parou por aí. Durante o flashback do Yamato, damos uma boa olhada em Shimotsuki Ushimaru e o homem parece, mano, é exatamente uma versão do Zoro mais velho, até o estilo de combate é semelhante. Não à toa, nessa altura, todo mundo já estava se referindo ao Shimotsuki Ushimaru como o pai do Zoro, e eles não terem nenhuma conexão direta é um pouco bizarro. O Oda até foi questionado sobre isso e disse que o Ushimaru não era o pai do espadachim, apesar da semelhança absurda, mas não esclareceu a verdadeira relação entre os dois que precisa existir. No entanto, o Oda afirmou que planejou uma certa cena com o Onimaru, onde ele ficaria surpreso ao ver a semelhança do Zoro com o jovem Ushimaru, mas essa cena foi cortada. E o Oda termina a resposta com um enigmático, abre aspas, mas ainda estou pensando se devo desenhar sobre a linhagem de Ushimaru ou manter em segredo. Então vamos deixar as coisas assim mesmo. Mas eles realmente se parecem, não é? Fecha aspas. Dando aquela provocada gostosa, indicando que, claro, tem algo aí. Essa semelhança entre Zoro, Ushimaru e Ryuma não é à toa.
E Oda não deu dicas só em SBS. Durante o ataque de Onigashima, Kawamatsu e o velho Ryogoro notam a semelhança entre Zoro e Orochimaru em sua juventude, observando até mesmo que seus estilos de luta são similares. Além disso, eles observam a semelhança e conexão com Ryuma, o ancestral de Orochimaru, que também era um samurai de um olho só, dizendo que deve ser o destino que o Zoro devolveu a espada de Ryuma para Wano. Enfim, claramente há alguma conexão entre o Zoro e o clã Shimotsuki. Então por que diabos Oda não cobriu isso enquanto o bando estava em Wano? Esse mistério vai permanecer para sempre? Agora é aqui que a gente começa a entrar num território de loucuras tremendas, intervenção alienígena e o chapéu de alumínio alucinado. A mente vai explodir. E se o Oda não cobriu isso em Wano porque o relacionamento não é naturalmente biológico / familiar, mas sim criado por meio da ciência? Em outras palavras, um clone. O Oda então poderia estar esperando por um arco baseado na ciência para trazer várias revelações, e a hora de fazer essa pode estar chegando. E eis que no arco após o ano, finalmente encontramos o homem, o mito, a lenda Dr. Vegapunk, que promete, assim como já está fazendo, trazer revelações bombásticas para a obra. Já mostramos que apesar de algum tipo de conexão com o Wano, o Zoro não tem um nome que soe original do país. Na verdade, o Zoro é o único chapéu de palha a receber o nome de um verdadeiro pirata, o francês François L'Olonnais, como Oda disse no SBS do volume 4, ou uma pronúncia parecida com essa aí, né? Em outras palavras, seu nome é um nome francês pronunciado em japonês. E tudo que sabemos de sua origem é que ele nasceu no East Blue, confirmado no volume 69, e sua curta história com a Kuina. Mas seus pais, seu passado e até a motivação para ele ser tão obcecado em se tornar o maior espadachim do mundo ainda são um mistério. E a verdade é essa, ainda há bastante margem para o Zoro ter seu passado trabalhado. E agora, voltando ao nome e à identidade dele, é interessante notar que o Zoro também é o único chapéu de palha que não recebeu ali uma caixa de introdução ao aparecer pela primeira vez. O que torna isso ainda mais interessante é que naqueles primeiros capítulos, todos e tudo recebiam uma caixa de introdução. Para vocês terem uma ideia, até a base da marinha onde o Zoro estava detido ganhou uma caixa de introdução. Mas o Zoro, que se tornaria um personagem essencial para a trama, simplesmente não recebeu. É possível que o Oda tenha tido algum plano pro nome Roronoa Zoro não ser o verdadeiro do personagem. Talvez isso tenha sido até algum resquício do conceito inicial que o Oda pensou pro Zoro, como parte dos membros dos piratas do Bug. Então olha que curioso isso, tá? Na sua concepção, na sua introdução e no seu passado, ainda há algumas questões curiosas que precisam ser resolvidas. Mas o ponto aqui é: a falta de uma caixa de apresentação do personagem faz com que sua identidade de alguma forma pareça meio suspeita. Além disso, se Roronoa não é mesmo o nome do Zoro, é muito provável que nem mesmo ele esteja ciente disso. Observe a caixa da Robin que diz Miss All Sunday e a do Frank, cujo nome real é Cutiflan, que diz Frank. Nenhum desses nomes é o verdadeiro dos personagens, mas eles estão cientes, né, de que estão usando ali um apelido ou pseudônimo. Então por que o Zoro não saberia que está usando um nome falso? Porque ele está convencido de que é uma pessoa verdadeira normal e não tem nada de errado com ele. Só que se o Zoro é realmente um clone do Ryuma, ele provavelmente é algum tipo de protótipo, visto que o Vegapunk o teria considerado um fracasso pelo problema da cor do cabelo verde mencionado anteriormente. Também é provável que ele tivesse sujeito a algum tipo de sistema de numeração, visto que o próprio Vegapunk faz isso com suas invenções e seus clones, e tudo de ciência em One Piece tem alguma numeração ali, né? Seja em Punk Hazard ou até mesmo os filhos do Judge, onde cada um representa um número. E aqui entra o que é a parte mais genial e completamente alucinada da teoria. Visto tudo isso que eu mencionei, qual seria o verdadeiro nome do Zoro? E esse nome seria Ryuma Zero, que é basicamente o protótipo zero do clone do Ryuma. Mas essa cópia do samurai acabou se perdendo do laboratório em que foi criado e acabou aleatoriamente na Vila Shimotsuki, não? Logo eu te explico por que ele foi para lá. O importante aqui é que quando questionado sobre qual era seu nome, o clone, que provavelmente ainda era uma criancinha nesse momento, o pronunciou errado. Ao invés de ele falar Ryuma Zero, ele disse Roronoa Zoro, que é realmente bem parecido, né? Ryuma Zero, Roronoa Zoro.
Deu até uma gaguejada ali na hora, e ao invés de falar Ryuma, falou Ronoa, que tá semelhante, mas repetiu a primeira sílaba, formando então Ronoa, e ao invés de falar Zero, falou Zoro. Então ficou Ronoa Zoro, Ryuma Zero. Uau. E papo reto, eu sei que parece extremamente engraçado, mas é genial, pô. É gênio, é simplesmente maravilhoso. É a cara de One Piece acontecer uma coisa idiota desse nível e mudar simplesmente o destino pra sempre de um personagem que é tão importante. Então assim, se você for olhar aqui essa minha conversa no WhatsApp com o Eiichiro Oda, pronto. O cara confirmou pra mim, pô. O cara simplesmente confirmou pra mim que é verdade, é um fato. Roronoa Zoro era na verdade Ryuma Zero. E até a timeline de One Piece permite que essa teoria seja um fato. A linha do tempo. Agora a gente vai começar a olhar para a cronologia dos eventos que permitem que essa teoria seja real. Vamos lá. Algum tempo antes dos quadrigêmeos Vinsmokes nascerem, Judge fazia parte de uma equipe científica com Vegapunk, provavelmente os Mads. E ali juntos eles descobriram os segredos do fator de linhagem. Logo após isso, o Vegapunk foi capturado pelo governo mundial. O Judge eventualmente usou essa pesquisa para criar o exército de clones da Germa 66 e modificar seus próprios filhos. Isso teria acontecido ali pelo menos 22 anos atrás, visto que o Sanji tem 21 anos. Agora olha que loucura, há 23 anos que Moria lutou contra o Kaido em Wano e perdeu, mas Moria conseguiu roubar o cadáver de Ryuma e tirá-lo do país. Então o cadáver desse lendário espadachim estava nas mãos de um pirata que teve sua tripulação dizimada e se encontrava no fundo do poço, mas de alguma forma ainda conseguiu se tornar um Chichibukai. Será que é possível que o Moria tenha concordado em deixar o Vegapunk usar o cadáver do Ryuma para experimentos se lhe fosse garantida a posição de Chichibukai, que claramente o geraria ali muita segurança? Também não parece coincidência que esses dois cientistas que descobriram o fator de linhagem juntos tenham começado a experimentá-lo na mesma época. Os experimentos de Judge, seus próprios filhos Ichiji, Niji, Sanji e Yonji têm 21 anos, e o potencial experimento de Vegapunk, Ryuma Zero ou Roronoa Zoro, tem exatamente a mesma idade. De alguma forma, parece até um pouco poético, ou não, que o Zoro e o Sanji, as asas de Luffy, sejam ambos experimentos científicos que foram considerados falhas, que na verdade deram muito certo. Um deles muito consciente disso e o outro não sabe ou realmente não se importa. E você lembra que no início de Egghead, o Zoro diz que quer bater um papo com o Vegapunk sobre algo que até hoje gera discussões? Pois é, esse assunto que muito se especula que pode ter a ver com as Smiles ou até com uma fruta em sua espada, pode na verdade ser sobre a sua origem, sobre sua criação e sobre os lampejos de suas lembranças que o levam ali ao próprio Vegapunk. Mas como tudo isso aconteceu? Cerca de 22 a 23 anos atrás, Judge e Vegapunk descobriram o fator de linhagem. Então Vegapunk é capturado pelo governo mundial, enquanto Judge escapa e inicia seus estudos mais aprofundados de clones e crianças geneticamente modificadas. Há 23 anos, Gekko Moria leva o corpo de Ryuma de Wano e se junta ao governo mundial como um Chichibukai. Vegapunk, que também estava sedento por fazer experimentos com o fator de linhagem, decide criar um clone do grande e lendário mestre samurai espadachim matador de dragões Shimotsuki Ryuma. E olha que interessante, talvez até como um próprio sistema de segurança para Akuma no Mi do dragão artificial que falhou. Afinal, Ryuma é o grande matador de dragões, então se o usuário daquela fruta saísse do controle, teria ali um cara perfeito para finalizá-lo. Enfim, graças ao Moria, novo associado do governo mundial, ele tem acesso ao corpo desse lendário samurai e pôde obter o seu fator de linhagem. Agora, Vegapunk quer treinar seu clone no país de Wano para atingir seu máximo potencial, mas isso é impossível porque o governo mundial teme a região. Então ele tem que encontrar algo que seja bem parecido, como por exemplo, uma vila no East Blue que foi fundada por ex-cidadãos de Wano. Lá há até um dojo e um ferreiro que pode ou não ser um ex-samurai. Basicamente, o ambiente perfeito para o desenvolvimento do seu clone. Mas dentro de algum tempo ele percebe que o cabelo do clone é verde e isso é simplesmente inaceitável, uma falha para um perfeccionista como Vegapunk. Pior do que isso, o clone também tem uma enorme imperfeição no seu senso de direção, o bichinho se perde toda hora, é um doido, é um verdadeiro perdido. De todas as formas, o pequeno Zoro acaba na vila Shimotsuki apenas conhecendo seu nome mal pronunciado e cheio do desejo de se tornar o maior espadachim do mundo, porque esse
também era o sonho de Ryuma, e é por isso que o Zoro também tem esse propósito, porque é um desejo ali que está diretamente vinculado ao seu fator de linhagem. E nesse cenário aqui construído, a gente tem o verdadeiro nome do Zoro, a motivação por trás do seu desejo intrínseco de se tornar o maior espadachim do mundo e, claro, sua origem, além de explicar como ele foi parar na Vila Shimotsuki. E a teoria do nosso camarada Mirada termina por aqui, mas eu vou trazer os pontos que o Marco levantou e que eu dei uma organizada e acrescentada, que foram de verdade, tá? Acréscimos bem interessantes e que me fizeram cogitar essa teoria maluca de um outro jeito ali. E vocês vão ver, gente, que são evidências assim diferentes e que tem um enorme peso. Mais de um clone. Lembra que eu falei que o Zoro é algum tipo de propósito? Então, agora você vai ficar maluco, porque houveram outros protótipos antes dele e a linha do tempo de One Piece fortalece demais esses pontos. Essa é a primeira vez em 25 anos que a gente tem um caminho para explicar possivelmente a Tashigi e a Kuina, um assunto praticamente esquecido e morto, mas que certamente esconde algo. A ideia é que, assim como Roronoa Zoro, a Kuina e a Tashigi também tenham sido experimentos, tentativas de usar o fator de linhagem de alguma grande figura do passado para gerar um poderoso soldado. E é exatamente por isso que ambas são iguais e possuem uma enorme paixão por espadas, que pode sim vir através de uma influência genética na constituição da pessoa que deu o DNA, né, enfim, ou teve o DNA retirado para dar origem a elas. Mas alguma coisa aí acabou não dando certo. Simplesmente porque elas não são, como o Zoro, super poderosas. Apesar do potencial da Kuina, né, parecer muito maior que o da Tashigi, e vai ter uma explicação científica até para isso. A Tashigi nasceu há 23 anos e seria o primeiro desses experimentos, e curiosamente, ela é um dos pouquíssimos personagens de One Piece que tem problemas de visão, e é realmente um drama ali com essa questão. Essa pode ser a primeira falha ou imperfeição na tentativa desse novo soldado, e o Vegapunk ficou chateado porque ela tinha essa falha e falou: meu irmão, vamos descartar. A Kuina, segunda tentativa através desse mesmo fator de linhagem, nasceu há 22 anos, exatamente um ano depois, sem esse problema de visão que a Tashigi já apresentava desde criança. Mas a Kuina, no caso, já apresentava um potencial muito maior que a da Tashigi, só que acabou não tendo tempo suficiente de se desenvolver. Ou sei lá, né, algo muito estranho pode ter acontecido com ela, porque a sua morte é sem dúvida uma das mais misteriosas e mal explicadas de One Piece. Então olha que curioso, né, seguindo ano por ano, há 23 anos foi a tentativa de criar a Tashigi, que não deu certo. Há 22 anos foi a tentativa de criar a Kuina, que também acabou em falha. E há 22 anos foi a vez ali de Ryuma Zero ou Roronoa Zoro. Foi há 23 anos que o Yokomura pegou o cadáver do Ryuma, então faz sentido que ele tenha usado para se tornar um Chichibukai após esse evento. Então Vegapunk pode ter tentado criar a Kuina e a Tashigi a partir de um certo fator de linhagem, mas quando chegou a vez do Zoro, ele já possuía um novo fator de linhagem de Ryuma e assim o fez. Um detalhe que a gente tem que perceber aqui que é muito importante é: o Zoro, gente, não é normal. Ele tem uma ligação bizarra com o Capiroto, vê a morte em uma situação gravíssima, invoca uma aura demoníaca, consegue conjurar 3 cabeças e 9 braços, e tudo isso é muito estranho e certamente figura o Zoro ali, né, como alguém que não é comum. Ou seja, ele pode ter alguma alteração ali em sua genética, uma parada muito louca, ter sofrido algum experimento que justifique aí todas essas, mano, coisas bizarras, místicas, né, que acontecem com ele, mas podem ser bruxaria das antigas, né, que no caso seria basicamente a ciência. E como tudo isso pode ter acontecido? Em algum momento, o exército revolucionário, que por sinal é parceiro do Vegapunk e também parceiro da Vila Shimotsuki, olha as conexões aí, pode ter conseguido livrar essas crianças do governo mundial que estavam servindo de experimentos. A partir disso, eles precisariam de alguém para cuidar, por isso elas foram levadas para o dojo Ishin na Vila Shimotsuki, para terem os cuidados do mestre de lá, o Koshiro. Ou eles podem ter sido mandados pra lá, né, no cenário anterior que eu falei. E olha que curioso, pra Kuina e o Zoro terem ido pra Vila Shimotsuki desde pequenininhos, os revolucionários precisariam ter liberado eles enquanto Kuina tinha 2 anos e o Zoro ainda era um recém-nascido, exatamente há 21 anos. E aí, a gente tem uma passagem bem bizarra no volume 0 de One Piece, que é exatamente
há 21 anos. A conversa entre o Koshiro e sua mulher sobre a Kuina é um tanto quanto estranha. O futuro mestre do Zoro tá falando como se a garota fosse uma recém-nascida, tivesse basicamente acabado de chegar ali. Mas nesse momento, a Kuina tem 2 anos de idade. E curiosamente, ainda é uma criança de colo. Então a forma como está sendo falado e a forma como ela é apresentada é no mínimo curiosa se a gente tem todo esse contexto aqui levantado durante o vídeo. E no caso da Kuina, ela teria sido, como é um pouquinho mais velha ali, 3 anos de idade, direcionada talvez para um campo de treinamento do governo mundial, da marinha, para se desenvolver e se tornar uma grande marinheira. Então a aparência tão bizarramente semelhante da Tashigi e da Kuina pode ser justificada através dessa tentativa de reprodução genética de alguém do passado, alguma samurai lendária ou uma espadachim absurda, algo assim do gênero. O que também poderia justificar ambas serem altamente conectadas a espadas. Talvez até essa figura tenha sido uma espadachim incrível que nunca conseguiu alcançar o nível de Ryuma, e tinha até o mesmo complexo presente na Kuina desde pequena. E claro, vale a gente lembrar, o Zoro não ser filho do Shimaru e nem o Shimotsuki é bizarro demais, porque ele é igual ao Shimaru e idêntico ao Ryuma, e sua aparência poderia ser justificada caso ele fosse um experimento com a linhagem dos Shimotsuki. E pra concluir aqui essa última parte e fechar o vídeo, sabe quem mais tá nesse arco de Egghead e ninguém se lembra? Exatamente a Tashigi. Ela tá na base do G14 muito próxima dessa ilha, e é muito capaz que em alguma altura ela se envolva nesse arco. Dessa forma, vamos ter Roronoa Zoro, Tashigi e Dr. Vegapunk no mesmo cenário. E com todas essas cartas na mesa, a bola tá quicando para começar a explicar muitas e muitas coisas sobre o passado do nosso espadachim favorito. Além do mais, tem a questão também dos revolucionários se envolvendo nesse arco com o Kuma indo, Vegapunk falando com o Dragon, enfim. O Zoro não ficou cuidando do Sunny à toa, principalmente depois de ter dito que tem assuntos ali que ele quer conversar com o Vegapunk. Então quando ele se encontrar com esse cientista, principalmente aí se for junto da Tashigi, algumas revelações e mistérios sobre o passado desse personagem serão reveladas. E esse foi o vídeo, espero que você aí tenha gostado, tá? Não esquece de deixar o seu comentário aí, mano, sobre essa teoria alucinante, mano, fumada, mas que tem vários pontos interessantes aí. Quem sabe a gente não esteja em Egghead caminhando de fato pra isso. Deixa aquele seu like que ajuda pra caramba, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu! Come to your senses, defenses, body glows to clone, planets, leaders, clunes, banalini,